Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o preconceito religioso. Ontem, assisti no Fantástico uma reportagem a respeito do rapaz que fez o papel do Exu em um desfile de escola de samba no Rio de Janeiro, onde se deu muita ênfase a esse tema, a esse preconceito que vem se acumulando, sobretudo nos últimos dias, com essa ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. E a reboque dessa ascensão da extrema-direita, muitos preconceitos estão vindo embutidos, disfarçados de liberdade, disfarçados de justiça. Então, aqueles que eram de uma certa forma discriminados, aqueles que eram menos beneficiados por serem mulheres, negros, homossexuais, são tidos como pessoas que estariam promovendo um preconceito reverso, como alguns vêm colocando, racismo reverso. Isso é de um cinismo incomensurável, porque o racismo, o preconceito, ele é histórico. Historicamente, os grupos que são discriminados não são pessoas brancas, não são heterossexuais, não são cristãos tradicionais, e sim pessoas do candomblé, pessoas negras, mulheres, homossexuais, que são pessoas que sempre correm atrás de um prejuízo, porque aqueles que não sofrem diretamente o preconceito, evidentemente, leva certos benefícios a mais que os grupos discriminados. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Porque quanto mais você participa, mais o nosso canal cresce e aparece nas plataformas do YouTube. Então, não deixe de participar. E gostaria também de solicitar a você, se você é fã desse canal, tem muitos fãs desse canal, já passamos de 5.600 inscritos, pessoas que participam, elogiam. Então você que participa, que elogia, que dá like, você que é fã do canal, também você pode contribuir com o canal. Ainda não tenho aqui um Pix, mas Eldon de Azevedo Rosa é o endereço. Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 0550-4880, Banco Bradesco. Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 0550-4880. Contribua com o canal, porque tem gente que pensa que é fácil fazer um canal como esse. Não, o canal precisa agora de um suporte para que ele possa avançar cada vez mais e para que a gente consiga realizar o projeto desse canal, que é convidar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. Professores, venham para o debate público. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, sobretudo nas redes sociais, o nós e eles fácil da rede, né? Aquele nós e eles que você precisa de um inimigo para chamar de seu, para dizer que faz política. Então, esse canal tem esse objetivo. Então, contribua com o canal, ok? É isso aí. Então, vamos falar um pouco mais desse preconceito. Porque eu que já frequentei grupos evangélicos,
sempre convivi com uma ideia aparentemente falsa de que o diabo é negro, o diabo é africano, o diabo é afrodescendente. Evidentemente que isso não aparece com muita clareza para as pessoas desses grupos evangélicos, sobretudo dos neopentecostais, acima de tudo dos mais fanáticos, porque toda vez que as pessoas pensam em possessão demoníaca, elas pensam na cultura e na tradição africana, ou seja, nas tradições que vieram da África com os negros. Nunca as pessoas... Só que na época do texto bíblico, na época do período interbíblico, quando foram formados os grupos, os principais grupos judeus, os saduceus, os herodianos, os fariseus, os essênios, os zelotes, sobretudo os fariseus, se separaram, eram considerados separados, ou seja, os puros, porque eles entendiam que a cultura grega, ao avançar nesse período chamado helenístico, onde a cultura grega influenciou e se misturou com outras culturas, então os puros, ou seja, os puros, os fariseus, que quer dizer puros, se separaram porque eles entendiam que a influência grega era nociva à tradição judaica contra Jeová. Então era uma influência maligna contra Jeová, contra a pureza do culto judaico. Então isso gerou todo um preconceito contra os gregos. Então aquilo que as pessoas chamavam de demônios e o que Jesus chamava de demônios não era africano, não era afrodescendente, era sobretudo demônios, até porque a palavra daimon, que vai gerar a palavra demônio e em várias das suas inclinações, essa palavra é de origem grega. Então é a cultura grega que vai promover, é aquele caldo de cultura também grega, é aquele caldo de cultura romana. Tanto é que isso, quando Sócrates é chamado e ele se sente vocacionado a dar início à sua filosofia, segundo a literatura, Sócrates, ele é estimulado por um daimon, ou seja, então essa palavra, ela é de origem grega. E esse demônio que Jesus expulsava fazia parte daquele caldo de cultura também grego. Então, o suposto demônio, os supostos demônios, o suposto diabo no texto bíblico não é afrodescendente, não é africano, não é coisa da macumba, do candomblé, da quimbanda. Não, porque essas coisas não existiam naquele tempo. Mas quando nós entramos a partir dos séculos XV e XVI, e quando a escravidão começou a entrar no modo de produção capitalista do mundo, os negros, sobretudo em países como o Brasil, que foi, penso que, o último país a se livrar da escravidão, essa escravidão colocou um grupo de pessoas abaixo de todas, que foram os negros. Então, evidentemente que também por questões sociais, os deuses, ou seja, os espíritos da natureza cultuados por aquelas pessoas afrodescendentes, começaram a ser taxados como demônios, sobretudo o Exu, né, que foi aí reverenciado nesse carnaval. O Exu é uma figura que tem, inclusive, é uma figura que muitas das vezes é representada iconograficamente por uma figura com o órgão genital endurecido. E sobre tudo isso aparecia a religiosidade
de forma pornográfica, e com certeza também por isso Exu é considerado um dos piores, ou o pior deus da mitologia dos orixás seria o pior deus, ou seja, o deus mais perverso, o mais demoníaco. Pode ver, se você falar Oxóssi, se você falar Oxalá, se você falar qualquer nome de qualquer deus, todos eles geram perplexidade na tradição religiosa. Mas se você falar Exu, é como se você desse um soco no estômago do cara religioso, evangélico, sobretudo pentecostal ou neopentecostal. E a Igreja Universal, sobretudo, que vive da propaganda desses cultos afro-brasileiros. A Igreja Universal só existe porque existe candomblé, quimbanda, umbanda. Porque se não fossem essas coisas, se não fosse a expectativa de medo que eles criam contra essas religiões, a Igreja Universal sequer prosperaria. Então é na expectativa do medo do candomblé, do medo da umbanda, do medo da quimbanda, do medo do Exu, do medo da tranca-rua, do medo da pombagira, que a Igreja Universal se projetou e se projeta. E hoje nós vivemos, sobretudo com a ascensão do governo Bolsonaro, que faz aliança com esses grupos religiosos, pentecostais e neopentecostais também. Por causa disso, o preconceito contra essas religiões de matrizes africanas cresceu e tem crescido a cada dia. É por isso também que as ligas de escola de samba, que os artistas que fizeram todo esse carnaval também vieram se sentindo motivados a projetar essa cultura afro-brasileira de forma produtiva. E quando eu falo dessas coisas, eu não estou falando contra o cristianismo em si, ou contra Jesus em si, até porque eu creio que Jesus morreu e ressuscitou pelos pecados da humanidade. Eu sou cristão nesses termos, porque eu sou da fé. Entendeu? Jesus veio e realizou um sacrifício perfeito por nós. Então não tenho nada contra. Eu sou contra, sim, a discriminação social contra essas religiões. Acredito sim, aí eu entro num outro parecer, que as pessoas que são evangélicas têm o direito sim de achar que essas religiões são do demônio, que quem não for de Jesus e for de outra religião vai para o inferno. As pessoas têm o direito. O que as pessoas não têm o direito é de impedir os caminhos sociais que todo cidadão tem de ir e vir e de viver em liberdade na sociedade. Ou seja, se as coisas acontecerem só no âmbito religioso, beleza. O que acontece é que as pessoas fizeram a República no Brasil, tornaram a República laica, colocaram Jesus para sair pela porta dos fundos, da frente da República, e agora querem colocar Jesus pela porta dos fundos da República. Não. A República Brasileira é uma república laica. Ela não tem Deus, ela não tem diabo, ela não tem Jesus, ela não tem Oxalá, ela não tem anjos, ela não tem Exus. E não tem mesmo. Essa é a realidade. Não adianta querer dourar a pílula. Então, se a pessoa quiser viver a religião dela, que ela viva com toda a liberdade. O que ela não pode é querer agora, em um Estado laico, em uma república que não tem Deus, não tem Bíblia e não tem Alcorão, querer enfiar Jesus, colocar Jesus pela porta dos fundos. Porque todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a nossa república não tem uma religião específica. Mas agora resolveram fingir que não entenderam. Resolveram fingir que não entenderam. Inclusive o episódio lá, muito constrangedor, dos desvios de dinheiro público da educação
para igrejas e para pastores evangélicos. Então, é aquela piada, né? Conhece a piada? Né? Chegaram para um crente encontrou o diabo chorando. Aí perguntaram, seu diabo, aí perguntou, seu diabo, o senhor está chorando por quê? Aí ele respondeu, porque todos esses crentes falam que sou eu. Ou seja, a culpa é sempre do diabo, mas quando a culpa é do diabo, ela não é só do diabo. Ela é do diabo, ela é da macumba, ela é do candomblé, ela é da quimbanda. Por quê? Porque segundo essas tradições cristãs ou religiosas que falam de Jesus, mas que tem essa veia pentecostal, o problema do Brasil é que o Brasil está... Quem segura o desenvolvimento do Brasil são os demônios. E na cabeça dessa gente, o centro do culto aos demônios são as religiões de matrizes africanas. E é curioso que também os deuses de outras nações, como os deuses gregos, também são deuses da natureza, assim como são os deuses da cultura afro-brasileira, da tradição afro-brasileira. Mas curiosamente, como são deuses brancos, não são discriminados tanto. Porque o Hermes da mitologia grega, inclusive gerou a palavra hermenêutica, que é uma tradição, e hermenêutica é a arte de interpretar, inclusive interpretar o texto bíblico. Ou seja, e o Hermes na tradição grega faz papéis muito semelhantes ao papel dos Exus na tradição afro-brasileira. Você sabia? O Hermes é o mediador entre deuses, entre espíritos e homens. Ou seja, o Hermes e o Exu e os Exus, na mitologia dos orixás, faz a mediação. Então é a piada, né? Seu diabo, por que o senhor está chorando? Porque todos esses crentes falam que sou eu. E quando as pessoas dizem que a culpa é do diabo, elas estão também dizendo que a culpa é da macumba, que a culpa é da quimbanda, que a culpa é do candomblé, que a culpa é do negro. Ou seja, porque eu não entendia essas coisas como racismo, mas hoje eu entendo. Ou seja, a pessoa tem todo o direito de achar que as pessoas de outras religiões vão para o inferno. Mas essa obsessão, a quimbanda, a macumba, o candomblé, isso é racismo. Realizado, inclusive, por muitos negros que são evangélicos. É isso que eu penso. Voltamos numa outra oportunidade. Ok, galera? Vocês são do coração.